E aí, general, faça um excepcional dia. Estamos aqui agora com um documentário do Pepe Fiamoncini, esse atleta. Rapaz, o cara é um homem de ferro mesmo, hein? Que o cara se metia sempre num novo desafio, ele não para. É de arrepiar toda vez que ele falava assim, cara, esse cara não para, não para, não para. Foi muito bom mesmo. Pepe Fiamoncini. E o título aqui é Qual é o seu limite? E ele vai trabalhar muito essa questão com a gente. Então, do sedentarismo para a vida de ultramaratonista. Pepe atua com esportes e aventuras. Trocou o escritório, formado em administração e contabilidade, se eu não estou enganado, então esqueci de anotar aqui, para se dedicar ao seu autoconhecimento e testar seus limites em diversas modalidades esportivas. Pensa num cara que praticou muitas modalidades, não se privou de nada. E ele tem um mantra que é crise é sinônimo de oportunidade. Ele sempre se envolveu muito em esporte de aventura. Sempre foi muito envolvido em esporte de aventura. E ele diz para nós o seguinte, nós temos que achar o conforto dentro do desconforto. Ali, quando a coisa não está legal, que a gente tem que procurar o conforto ali dentro. A gente tem que aprender a gostar da dor. No meio da pandemia, trancado dentro de casa, ele se inscreveu para o Ironman. E o que é interessante? Ele se preparou dentro do próprio apartamento no período de pandemia durante 8 meses. E aí tem nos vídeos lá ele fazendo isso daí, né? Com elástico, mexendo com o sofá, sem desculpas, no excuses. O que ele fez? Dentro do apartamento durante 8 meses, ele se preparou para o Ironman. Não espere um momento perfeito. Ele diz para mim e para você, esse é o melhor momento, com o que você tem e aonde você está. 4 meses depois dele ter participado do Ironman, sabe aonde que ele foi se enfiar? No bendito do Ultraman. Olha que interessante, 4 meses depois, ele se enfiou lá. E ele diz para mim e para você, não existe uma pessoa na face da Terra que não alcançou o que queria. É uma frase do Douglas Viegas. Se alguém chegou lá, a gente também consegue chegar. Isso é uma premissa da programação neurolinguística. O que acontece depois do Ultraman? Ele quebra a mão e fica muitas semanas parado. Ele não fala quanto, mas ficou um tempão parado. E aí ele queria fazer de tudo, mas não tinha como. É correr, ele poderia tropeçar, cair e tinha um pino de platina. Tem um pino de platina, não, poderia cair e quebrar de novo. Nadar não podia, porque os pontos não tinham fechado completamente ainda, o ponto estava meio aberto. Então, ou seja, andar de bicicleta como? Ele não conseguia apoiar. Tudo que ele estava pensando em fazer, ele não conseguia fazer. Então o que ele fez? Passado um tempo, ele já conseguia correr. O que ele começa a fazer? Começa a correr. O que acontece com ele? Machuca o joelho. E quando ele machuca o joelho, ele fica a pé da vida. Ele fala, agora o que eu vou fazer? E ele começa a procurar coisas para fazer. Então a mão dele melhora e ele vai nadar. E olha que interessante. Aí ele vai para um lado. 4 meses depois, ele nada 36 quilômetros, batendo o recorde de homem mais jovem a nadar sem neoprene. Neoprene é aquela roupa, tá ok? É aquela roupa para poder segurar a temperatura, né? Para você entrar no mar com ela. Pensa numa roupa ruim de colocar. Uma vez eu fui fazer aula de surf, tive que colocar aquela roupa, mas para entrar aquele negócio, misericórdia, para sair depois, bem complicadão. Lá de Leme ao Pontal. O que ele faz? Ele bate esse recorde aqui 4 meses depois que ele machucou o joelho. E continua. Segundo ele, foi um desafio físico e mental. Por quê? Porque ele teve que engordar 8 quilos em 2 meses para fazer isso aqui. Porque como seria no mar e muito frio, ele teria que ter uma capinha de gordura para poder... porque ele estava sem a roupa, né, o prêmio. Então ele tinha que aumentar 8 quilos. Para conseguir aumentar 8 quilos em 2 meses, são 4 quilos por mês. 4 quilos por mês, eu começo a fazer continha, gente, tá ok? É 1 quilo por semana. Você não tem noção do que é engordar. Isso aí, 1 quilo a mais de massa são 7.700 calorias. Tem alguns textos que falam em 10.000 calorias, mas a maioria esmagadora fala de 7.700 calorias. Precisa perder 1 quilo de gordura, o que você tem que fazer? Você tem que ter um déficit calórico de 7.700 calorias. Para você ter uma ideia, eu faço cardio todo dia e esse cardio, nele eu queimo 300 calorias. A minha meta é chegar nos 300. Obviamente a minha meta ali é piso, é o mínimo. Eu sempre passo dela. Então, durante uma semana, 3 vezes 7, 21. Ou seja, para conseguir queimar aproximadamente 1 kg de gordura é um mês, só no cardio. Só que daí a minha alimentação tem que ser normal calórica. O que eu gasto tem que ser exatamente o que eu como. Tem que bater ali, senão não vou ter um déficit calórico provocado pelo cardio. Tá percebendo? É muita comida, gente. É bastante comida para você conseguir engordar isso aqui. Então ele teve que comer muita porcaria, ou seja, muita gordura. Tá ok? E é legal que o nutricionista dele é um nutricionista esportivo, que trabalha com a galera que faz Ironman e tudo mais, né? Corrida, bike.
E ele falou assim, ele não passa isso para qualquer um, mas especificamente para isso aqui teve que ser passado. Olha que interessante. Então a gente não pode ficar bitolado, dependendo do que você for fazer, com dieta muito... Assim, essa é a dieta. Não. Qual é o objetivo? Especificamente nesse objetivo aqui tinha que subir gordura, capinha de gordura. Por quê? Para poder manter a temperatura corporal dele em ordem.Esse era o motivo. Então fez. Eu achei muito legal isso aqui, né? Foi uma viradinha de chave na minha cabeça. E por que foi um desafio? Tanto físico como mental. Físico por conta dos 36 quilômetros. E mental porque comer essa quantidade de comida você não tem noção. Eu passo por esse período, mas não comendo porcaria. Comendo comida limpa para não aumentar tanto o percentual de gordura. Sempre no começo do ano. Esse ano ainda não comecei, porque o meu nutricionista está segurando a parada aqui pro meu lado, porque ele quer diminuir um pouquinho da minha gordura abdominal. Eu falei, beleza, vamos para cima. E esse vamos para cima são 2 meses. Então, é lento, o processo é lento. E para poder aumentar gradativamente a comida, meu Deus do céu, você já comeu 600 gramas de arroz num prato de comida? Mais 600 gramas à noite? É muito arroz, gente. Você não tem noção, o prato fica aquele negócio gigantesco. Dá 40 a 50 minutos para você conseguir dar conta de matar aquela refeição. Então, por isso que é muito cansativo. Vai bem a primeira semana, a segunda, vai lá, quarto, quinto mês fazendo isso, você não consegue empurrar a comida mais. Então, eu entendo quando ele fala que tem essa coisa do mental, é bem complicado. O que mais? Ele, não bastasse isso para participar, depois ele teve que perder os 8 quilos em 1 mês para poder fazer uma prova de triatlo. Tudo bem que, em grande medida, o que acontece ali nesse processo de ganhar é muita retenção por conta do sódio. Tem muito sal a comida, muito sódio. Tem muita retenção hídrica. Então você perde assim rapidinho glicogênio muscular, você vai murchar de maneira geral. Então você consegue perder, tá ok? Para que ele teve que perder isso aqui? Para participar de uma prova de triatlo. Olha o que ele foi. E aí eles soltam é um termo japonês chamado Kaizen, chamado melhoria contínua. E uma outra coisa que ele fala para nós que é o seguinte, o topo de uma montanha é a base da próxima. Eu gostei demais disso aqui, hein? Ó, gravei no coração. Eu falei isso várias vezes. Que toda vez que ele terminava um desafio, que é chegar no topo de uma montanha, a metáfora significa isso, ele olhava para a próxima, o topo dessa significa a base da outra, lá na frente. Porque a base da outra aqui, ó, é um novo desafio. Aí quando chegou no topo dessa daqui, significa que tem uma outra lá na frente, e essa daqui já virou base de novo. Ou seja, de glória em glória, de resultado em resultado, de desafio em desafio. Basicamente é isso que ele está ensinando para mim e para você. E no final ele diz o seguinte, não existe o eu não consigo fazer. A gente tem que ser bem franco e dizer o seguinte, não, é que eu não quero fazer. Não estou vendo ROI, não estou vendo benefício, não estou interessado em fazer. Não é que eu não consigo fazer. E ele nos apresenta algumas premissas para que a gente consiga alcançar tudo que a gente está querendo. Que são algumas perguntinhas. Primeiro, por que você está querendo o que você está querendo? Responda essa pergunta. Por que disso? É muito poderoso. Eu preciso ter um desejo, eu preciso ter disciplina e eu preciso ter prioridade. Se eu não tiver esses 4 elementos aqui, dificilmente eu vou alcançar aquilo que eu tenho, que eu tracei para alcançar. E ele diz o seguinte, se você acha que é impossível, você está certo. Se você acha que você consegue, você também está certo. Das duas maneiras você está certo. E finalmente ele diz o seguinte, se envolva, isso aqui é poderoso, tem a ver com a ambiência, se envolva nos ambientes que você quer. Eu quero ganhar massa magra, quero botar o shape. Você vai fazer isso numa pizzaria? Roda de amigos tomando cerveja no final de semana? Não vai rolar. Obviamente que isso vai acontecer dentro de uma academia. E ainda assim, dentro de academia, pessoas que estão na mesma frequência que você. Na mesma frequência que você, com relação a treino, com relação à dieta, com relação a cardio e com relação a sono. Esses 4 elementos compõem o processo de ganho de massa muscular. Eu quero emagrecer. É a mesma pegada. Dieta, sono, cardio e treino de musculação. Porque quanto mais músculo você ganha, maior é o teu gasto basal, mais você vai queimar gordura. É muito poderoso. Inclusive nas redes sociais. Quem é que você está seguindo? Quem você está acompanhando no momento que você está? Isso tem que estar atrelado exatamente àquilo que você tem enquanto objetivo. Quando começou aqui o pior ano e também o SPR, a primeira coisa que eu fiz é entrar no meu Instagram e demitir um monte de gente. Mas o que é demitir? Para de seguir, com exceção do cônjuge, né? Obviamente você não vai parar de seguir o cônjuge. Mas os demais, tchau, 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 e foco naquilo que tem que ser feito. Porque senão a gente não dá conta. A gente não dá conta mesmo. E os ambientes fazem toda a diferença. Não à toa, sexta-feira dessa semana, sábado e domingo, estaremos aí em Alphaville participando do Método Mira com a queridíssima Elis. Tô louquinho para participar, hein?
Vou compartilhar com vocês aqui dentro do nosso canal. É isso aí, general. Pepe Fiamoncini, esse cara aqui é monstro, hein? O que eu aprendo com ele? Não tem desculpinha esfarrapada. O problema que está aqui, a crise que está aqui, é sinônimo de oportunidade. E é certeiro. Para ele, crise é sempre sinônimo de oportunidade. Ele sempre pegou e ficou olhando o que ele poderia fazer na sequência. Ele sempre mirou mais alto. Esse cara é um cara de glória em glória, de resultado em resultado, de desafio em desafio. A gente tem muito que aprender com ele. Bora lá. @Pepe Fiamoncini. Vale a pena seguir esse cara. Valeu, Pepe. Obrigado pelas preciosas palavras. Valeu, general.